O grande compositor Ari Barroso apresentava no começo dos anos 1950, na Rádio Tupi, um programa chamado Calouros em Desfile. O programa era puro entretenimento. Se o candidato não cantasse bem, um assistente de palco tocava um imenso gongo, literalmente gongava o calouro. Ari era irreverente e sarcástico, e a plateia adorava, mas às vezes chegava no limite da humilhação. Ele foi no mínimo grosseiro com uma moça bem humilde, de 23 anos, moradora do subúrbio de Água Santa, que estava lá para tentar ganhar o prêmio e pagar o tratamento do seu filho, que estava bem doente. A moça não tinha nem roupa para se apresentar e pegou uma roupa da mãe, que pesava uns 30 quilos a mais, e amarrou a roupa toda com alfinetes. Apesar da sua beleza, estava muito mal vestida, e quando entrou no palco, a plateia foi cruel e começou a rir, a gargalhar. Ari olhou para aquela moça tão desconjuntada e falou: "Menina, de que planeta você veio?" Eu falei: "Do meu planeta seu, senhor Ari." Ele: "Qual é o meu planeta?" Eu falei: "Planeta Fome." Quando eu falei planeta Fome, eu já falei com as lágrimas descendo, né? Na mesma hora, a plateia, que estava às gargalhadas, ficou em silêncio. E ela pôde cantar o samba-canção Lama, de Paulo Marques e Alice Chaves. Ainda no meio da música, Ari não se conteve e abraçou a moça falando: "Senhoras e senhores, acaba de nascer uma estrela." Na verdade, o caminho ainda seria longo, mas começou a brilhar ali a estrela Elza Soares. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo, ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo, ou se você preferir fazer um depósito via Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Se acaso você chegasse a um samba de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, lançado por Ciro Monteiro em 1938. Lupicínio compôs o samba em 1956, improvisando na calçada do Café Colombo, em Porto Alegre. Ele estava namorando uma moça que já tinha sido namorada de um grande amigo seu, Heitor Barros, e sabia que isso era uma situação delicada. Ele não queria perder nem a namorada e nem o amigo, e fez esse samba se desculpando, tentando convencer Heitor de que a amizade dos dois era mais importante do que a mulher que o tinha abandonado. Será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? E deu certo. Heitor adorou o samba, que tem o mérito de ter alavancado a carreira de dois artistas, Ciro Monteiro, em 1938, e Elza Soares, em 1959. É o arranjo de Astor Silva para essa, a primeira gravação da Elza, que eu vou analisar nesse vídeo. Em 1888, o escravo recém-alforriado Domingos Camões descobriu uma fonte de água mineral em um morro da zona norte do Rio de Janeiro. Era apenas a segunda fonte dessas na cidade. Começou a engarrafar e vender essa água em garrafas de 5 litros, que ele vendia de porta em porta, transportadas em lombo de burro. Essa água começou a ficar conhecida como Água Santa e acabou dando o nome ao bairro que se formou ao redor da Pedreira de Santa Luzia, hoje desativada. Seu Avelino trabalhava na pedreira e morava em um barraco próximo, com a mulher, Dona Rosária, e os filhos, um deles, Elza. Era um pai rigoroso, mas carinhoso com os filhos, especialmente com Elza, que tinha herdado dele o gosto por música. No barraco de um quarto, só os pais tinham cama. Os filhos dormiam espalhados no chão da sala, deitados, em grandes sacos de farinha de trigo amarrados, que formavam uma espécie de lençol. A rotina de trabalho na pedreira era puxada, e seu Avelino almoçava bem cedo de manhã, antes de sair para o trabalho. Elza se lembra que adorava que o pai a acordasse de manhã e a levasse para a cozinha, para ela fazer companhia enquanto ele se alimentava. Era Elza que levava até a pedreira, no início da tarde, um café e um pedaço de pão para o pai, um lanche, para ele seguir no trabalho pesado. Ela era uma criança que vivia na rua, brincando de bola de gude, soltando pipa, misturada com os meninos,
e costumava também brigar fisicamente com eles, apesar de muito fraquinha. Numa tarde, ela estava indo levar o café do pai quando ficou encantada com o voo de um inseto que ela adorava, o louva-a-Deus, e largou o café do pai no chão para entrar um pouco pelo mato, seguindo o bichinho. Ela estava entretida com o louva-a-Deus quando um rapaz, que morava na vizinhança e também trabalhava na pedreira, a agarrou por trás. Elza era ainda um pouco mais de uma criança e não teve certeza das intenções dele, mas reagiu por instinto. Tentou se defender de todas as formas, ficou se debatendo, brigando com o garoto. A briga durou tempo suficiente para o pai notar o atraso da filha e resolver fazer o caminho inverso para procurá-la. E encontrou os dois. Aí, numa dessas, meu pai ficou muito assustado e pegou a gente atracada no mato. Aí disse, aí vai dar casamento. Para o pai, a honra da sua filha estava manchada e avisou ao garoto, Alaordes Soares, que iria marcar o casamento. Elza tinha 13 anos. Não foi um casamento feliz, como era de se esperar. E com o passar dos anos, Alaordes se transformou em um marido violento. Um ano depois do casamento nascia Carlinhos, e no ano seguinte, Raimundo. E o salário de operário do marido já não dava conta das despesas da casa. Elza foi trabalhar em uma fábrica de sabão, para literalmente colocar comida na mesa dos filhos. Eles não passavam fome, mas eram subnutridos. O pequeno Raimundo começou a ficar fraco, com febre. Foi diagnosticado com pneumonia e acabou morrendo antes de completar 1 ano. O terceiro filho nem chegou a ser registrado, morreu logo depois do parto. E o quarto ela entregou para os padrinhos do menino cuidarem. Pressionada pelo juiz de família que perguntou, você quer que outro filho seu morra? Ela ainda teve mais 2 filhos com Alaordes. Mesmo com todas as dificuldades, Elza vivia falando em ficar rica, sair da miséria. E Dona Rosária tinha uma preocupação real de que ela se prostituísse. Elza já intuía que a música é que era a grande chance da vida dela. E disse que aprendeu a cantar carregando uma lata d'água na cabeça, do poço até a sua casa. E gostava de cantar com seu pai. Meu pai tocava violão e cantava. E me botava cantando com ele. Quando chegava alguém, dizia assim, gente, você não sabe ter uma cantora em casa. Só que era uma cantora para ele, que depois, quando ele viu que o negócio não era só para ele, ficou muito zangado. Não só os pais não admitiam a hipótese de ela se profissionalizar, como também o marido, que ficava ainda mais violento quando ela tentava puxar o assunto. A situação financeira da família piorou ainda mais quando Alaordes foi diagnosticada com tuberculose e teve que se internar e parar de trabalhar. Carlinhos, o primogênito, estava doente e Elza se desesperou com a possibilidade de perder mais um filho e resolveu arriscar como cantora no programa do Ari Barroso. Elza saiu no domingo cedo em direção à rádio, mas mentiu em casa, disse que iria visitar o filho Gerson na casa dos padrinhos. O auditório da rádio era imenso, conhecido como o Maracanã dos auditórios. E Elza sentia que a plateia se divertia de verdade com um gongo, que desclassificava os calouros, e era tocado pelo depois famoso Tião Macalé. Ih, nojento! Tião! Elza ganhou 5, a nota máxima, que rendia um bom dinheiro, e ela pegou um táxi para voltar para Água Santa. Eu cheguei perto de um carro daqui e falei assim, olha senhor, você quer me levar em casa? Eu acabei de ganhar nota 5, cara. Pô, é comigo mesmo, nota 5, tá com grana. Só que ele não sabia que eu não tinha um centavo. O dinheiro não saía na hora, demorava uns dias para sair. Mas ela combinou com o mesmo motorista dele passar lá dias depois e levá-la para buscar o prêmio. Ela pagou as corridas de táxi e também as dívidas com os médicos que cuidaram do Carlinhos. E ele sobreviveu. Ganhar nota 5 no programa do Ari Barroso deu algum cartaz momentâneo para Elza, mas ela não tinha a menor ideia de como prosseguir na carreira artística, e ainda contra a vontade da sua família. Foi o seu irmão Avelino que, sem querer, indicou um caminho. Ele dizia que a Elza não sabia cantar, e para provocar, sugeriu que ela fizesse um teste na orquestra em que ele tocava, e que estava precisando de crooner. Ele não acreditava que a irmã teria coragem de ir, mas ela foi. Estava tímida e demorou para entrar na sala para fazer o teste. Aí eu fui lá no Meyer e fiz o teste. Só que na hora que eu cheguei, tinham assim muitas moças bonitas, sabe? Brancas e bonitas.
Aí chegou uma negrinha e mal vestida, aquele contraste do Brasil, não? Aí eu deixei todo mundo terminar de cantar, aí eu cheguei perto do professor e disse, professor, eu queria fazer um teste. Ele disse, como? Eu falei, olha, eu queria cantar. Ele disse, meu amor, nós já acabamos com o teste. Eu disse, mas por favor, deixa eu fazer o teste. E fui fazer o teste. Quando eu comecei a cantar, todo mundo voltou, ia voltando. As pessoas que já tinham feito teste foram voltando, porque foi uma coisa meio surpreendente, aquela voz, aquele grow, aquela coisa rouca que eu faço. Já fazia isso. Ela ganhou o posto de crooner da Orquestra Garã e cantava nas noites dos fins de semana em quase todos os bailes. Quase, porque alguns clubes eram racistas e não permitiam que um negro ou uma negra fosse o crooner. Tinha muitos negros entre os músicos, mas estar na frente cantando era diferente. Elza sabia que era uma questão de preconceito explícito, mas não tinha a real dimensão daquilo. Muitas vezes saía de casa, sempre mentindo para todos, passava a noite arrumada para entrar no palco, mas não se apresentava, portanto, não ganhava o cachê. Um dia, em um clube no bairro de Pilares, Elza estava do lado de fora porque tinha sido avisada de que não poderia cantar. Mas notou que o número que a orquestra estava tocando precisava do canto. Entrou impulsivamente no palco e começou a cantar. E o maestro, branco, tomou um susto. Quando deu por si, já era tarde. O público adorou, se levantou para dançar e aplaudia a cantora. E nunca mais ela foi impedida de cantar. Elza, nessa época, trabalhava como empregada doméstica e em casa justificava as saídas noturnas e o dinheiro que estava entrando, dizendo que a patroa precisava dela à noite para servir o jantar e cuidar das crianças pequenas. Nessa mesma época, foi indicada para se apresentar para a dançarina e coreógrafa Mercedes Batista. Mercedes foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e era pioneira na mistura entre danças afro e o balé clássico. O grupo dela, Balé Folclórico Mercedes Batista, participava de um espetáculo de revista no Teatro João Caetano, chamado É Tudo Juju Frufru. E Elza foi chamada para fazer um teste para reforçar o coro. E eu cantava no coro, porque a Mercedes Batista me botou para cantar no coro, junto com os Golden Boys, que eram garotinhos que também estavam começando. Aí o Silva Filho disse, poxa, passou um dia, disse, mas não pode ser, com essas pernas, com esse corpo, tem que ser vedete. Aí me botou para cima do palco, não. Mercedes Batista chegou com uma proposta irrecusável. Um bom dinheiro para que ela fizesse uma temporada curta em Buenos Aires em um espetáculo da companhia dela. O cachê era muito bom. E Elza finalmente abriu o jogo com o marido, doente em um hospital. E o argumento do dinheiro falou mais alto. Em 11 de setembro de 1958, Elza e o grupo da Mercedes embarcaram no navio com destino a Buenos Aires. A turnê era de 15 dias só, e Elza levou uma mala pequena e nenhuma roupa de frio. O elenco ficou hospedado em um hotel barato na Rua Florida. Mas para Elza, tudo aquilo era um luxo que ela nunca tinha visto na vida. Era a cama mais confortável que já tinha deitado na vida e tinha um banheiro com água quente, à vontade. Elza até se penitenciava de estar naquele luxo, enquanto os filhos tomavam banho de bacia. Mas ela se lembrava que estava ali para melhorar a vida de todos eles. Pô, desci do morro, peguei um navio, quando eu vi, estava em Buenos Aires aí. Diferente, dormindo até em colchão de bola, estava genial. Não tinha nada disso, larguei esteira e tudo aí, né? Acordei em Buenos Aires. Tudo começou muito bem, até o empresário que tinha levado a companhia desaparecer e dar um calote em todo mundo. A partir daí foi cada um por si. A Mercedes e outros que tinham dinheiro voltaram para o Brasil, mas quem não tinha como pagar a passagem ficou por lá. Elza se desesperou. As comunicações com o Brasil eram muito precárias e ela mandou uma carta dizendo que voltaria quando juntasse o dinheiro e precisou de um ano inteiro para isso. Na volta conseguiu um horário para cantar aos sábados de manhã na Rádio Mauá, no programa do Hélio Ricardo. Só não tinha salário, mas lá ela conheceu um padrinho da carreira dela. Mas eu tive sorte que logo no primeiro sábado que eu fui cantar, o Moreira da Silva, ouvindo o programa, aí ligou para a Rádio Mauá e pediu ao Ricardo que fizesse com que eu aguardasse a presença dele, que ele queria me conhecer. Moreira levou Elza para cantar na boate Texas Bar, em Copacabana, uma boate muito bem frequentada.
Quando eu saí de casa para cantar, a minha mãe já ficava cismada. Saía todo dia às 6 horas da tarde, voltava outro dia de manhã. Onde é que está essa menina, né? Deve estar ganhando dinheiro, não fácil, mas deve estar ganhando um dinheirinho por aí meio difícil, né? Que eu acho que é o dinheiro mais difícil que tem, coitada. Das prostitutas, que eu tenho por elas um respeito imenso. E a palavra mais bonita que eu acho, qual é a palavra mais bonita? Prostituta. Eu acho que minha mãe pensava que eu fosse uma prostitutazinha qualquer, né? E uma noite eu tô cantando e passa uma mocinha dançando, com minha dentucinha, me olhando, falei, meu Deus do céu. Essa mulher me olhando o tempo todo, já não sabia mais. Ela disse assim, meu amor, deixa eu falar com você. Quando você terminar de cantar, você pode dar um pulinho ali naquela mesa? Eu falei, não, senhora. Você está muito enganada. Eu fui aqui contratada para cantar, não para sentar à mesa com ninguém. Eu falei, menina, como você está nervosa? Eu sou a Silvinha Telles. Elza, claro, já sabia quem era a Silvinha Telles, se desculpou e foi sentar na mesa depois da sua apresentação. Na mesa estava o namorado da Silvinha, Aloísio de Oliveira, diretor da gravadora Odeon, que a chamou para um teste na manhã seguinte, nos estúdios da gravadora, na Cinelândia. Elza resolveu nem voltar para casa, com medo de se atrasar, e dormiu no sofá, lá na boate mesmo. No dia seguinte, cedo, estava na Cinelândia, mas não sabia onde ficava a gravadora, até que se deparou com um letreiro grande em um prédio escrito Odeon, e falou com o que parecia ser o porteiro do prédio. Bom dia, aqui tem um pessoal me esperando. O que eu faço? Ele disse, tá doida, não tem ninguém esperando você aqui não, aqui não tem ninguém não. E meu amigo aqui escrito Odeon. Tá Odeon, mas não tem ninguém esperando. Eu falei, o que eu faço? Nisso ela avista Moreira da Silva, que fala, minha filha, você aqui passeando e todo mundo te esperando? Diz, não, seu Moreira, eu já fui lá umas 3 vezes, só que o cara que chegou lá disse que é para eu não entrar porque não tem ninguém me esperando. Ele é um dia, digo lá. Ela, na verdade, estava na porta do Cinema Odeon, que fica exatamente em frente ao edifício São Borja, onde ficavam os estúdios da gravadora Odeon. Chegando na gravadora, Elza se deparou com uma mesa de café da manhã preparada exclusivamente para ela, com frios, sucos e frutas. E ela só pensava em como poderia levar tudo aquilo para os seus filhos. Se nada desse certo, eles teriam pelo menos comida para os próximos dias. Mas deu tudo mais do que certo. E naquele mesmo dia, ela assinou o contrato para gravar um compacto duplo. E a primeira música gravada foi Se Acaso Você Chegasse. A música estourou no Brasil inteiro e as suas noites no Texas Bar começaram a ficar ainda mais concorridas, com muitos admiradores querendo conhecê-la. Estava cantando e tinha uma pessoa sentada assim, toda de branco, umas rosas, muitas rosas, e me olhando o tempo todo. Eu falei, meu Deus do céu, mais um que está me olhando, e eu tinha um medo louco, né? Ele disse, com licença, eu trago umas rosas para outra rosa. Eu disse, olha, o senhor se enganou, eu não me chamo Rosa, detesto rosas, não gosto de rosas, por favor. Ele disse, eu sei que você não se chama Rosa, você se chama Elza Soares, e este sucesso que você está fazendo é meu, que ao se acaso você chegasse. Eu sou Lupicínio Rodrigues. Eu falei, seu Lupicínio, eu adoro rosas, seu Lupicínio. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, assim nós vamos vivendo de amor. Elza Soares já apareceu como uma cantora moderna, com muito swing, e deu uma pequena entortada na melodia de Se Acaso Você Chegasse. O original é assim, será que tinha coragem? Mas a Elza canta, será que tinha coragem? O acorde nessa hora é o Sol menor. Então essa nota é a 7ª maior. Coragem. Ela deu uma enriquecida na melodia. Elza já cantava Se Acaso Você Chegasse desde a sua temporada na Argentina e era uma das suas músicas mais aplaudidas nas noites do Texas Bar. A interpretação dela é tão sensacional que dá até para esquecer que é uma mulher cantando um caso de traição entre 2 amigos homens. Ou poderia ser um caso de amor entre mulheres, o que hoje seria natural ser dito, mas não no fim dos anos 1950. Aliás, Elza não gravou nem a parte da letra que falava de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca. Até isso era impensável para uma mulher cantar em 1959. O que abriu espaço para Elza fazer um sketch, uma onomatopeia,
que mostrava essa peculiaridade da voz dela, esse drive, essa distorção na voz. De dia badava zumba, de noite nós usamos zumba, e assim nós vamos vivendo de amor. O grande maestro, compositor, arranjador e trombonista Astor Silva começou a carreira em bailes e foi integrante por anos da Orquestra Tabajara, dirigida por Severino Araújo. Essa gravação que eu vou analisar tem essa sonoridade dessas orquestras, com os naipes de sax e metais bem definidos no arranjo. A base é formada só por percussão e contrabaixo. Eu não ouço no arranjo a presença de outros instrumentos de acompanhamento mais tradicional de samba, como o violão ou cavaquinho. E o piano aparece dobrando a voz numa parte instrumental, fazendo a mesma melodia da Elsa, só que harmonizando. Mas eu também não ouço ele fazendo a base, o suporte harmônico. Quando o suporte harmônico acontece, ele está no naipe dos saxofones. Como era normal naquela época, o disco não tem ficha técnica para informar quantos e quais músicos tocam na faixa. Mas uma orquestra como a Tabajara costuma ter a mesma formação clássica das big bands de jazz. 4 trompetes, 4 trombones e 5 saxofones. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Se acaso você chegasse, tem uma forma bem tradicional de samba, que é um samba em 2 partes. A primeira é o refrão, a parte A, e costuma ser apresentada 2 vezes, enquanto a segunda do samba, a parte B, não tem repetição, e a forma é A-A-B. Nesse arranjo, Astor Silva faz uma introdução e segue a música inteira cantada. Repete a forma inteira da música, só que agora sem letra. O primeiro A é com solo de saxofones. O segundo A é com a voz e o piano. E o B é só com os esquetes da Elsa, com as onomatopeias que marcam o estilo dela. E a coda é uma variação da última frase da música, com um final um tanto apoteótico. A introdução tem a melodia em oitavas nos metais, com base harmônica nos sax. Na parte A, segue a cama harmônica no sax. Aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem? Os ataques dos metais são sempre no espaço da melodia, nunca ao mesmo tempo. Se acaso você chegasse no meu, já tô lhe encontrando. Na repetição do A, os sopros repetem o que tocaram na primeira vez. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu. Sax fazem a cama harmônica e os metais fazem os ataques ritmados. De dia bubaba, bubaba, de noite bubaba, bubaba, assim nós vamos vivendo de amor. A parte instrumental começa com o sax fazendo uma variação da melodia da parte A, tocando em oitavas. Ataques ritmados nos metais, sempre no espaço, na respiração. Ataques nos metais e a melodia com os esquetes da Elsa junto com o piano. Eles tocam em uníssono, mas o piano toca também os acordes. Metais começam em oitavas na frase para a parte B. Agora é só a Elsa, numa variação da melodia da segunda parte. No final, o arranjo tem uns breaks. Não chega a ser um samba de break. Na coda, tem uma variação da última frase da música. Ataque forte nos metais, que fazem a frase da coda e sustentam o último acorde. E o sax faz uma frase a 2 vozes, em terças. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir fazer um depósito via Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Muito obrigado, até uma próxima. A minha rouquidão é muito gozada. Essa minha rouquidão começou quando eu carregava água.
Cada vez que eu pegava lá, tu dava um gemido. Bah. Aí meu pai ficava bronca, meu pai ficava na bronca, ele dizia, olha, você vai estourar essa garganta, esse negócio de esse gemido não dá pé. Aí bah pra lá, bah pra cá, bah pra lá. Surgiu, falei, pô, olha esse negócio da swing, né? Da balanço.